Bom, o objetivo desse encontro é falar sobre o fluxo de pedestres, que é algo de interesse para o desenho de diversos tipos de instalações, né, quando a gente está falando de terminais de transporte, aeroportos, estações de trem, de ônibus, passarelas, calçadas, espaços em prédios públicos, em shopping centers, enfim, a dinâmica de pedestres é um assunto que vai ter interesse sob assim dois pontos de vista, né? Que um é a evacuação de emergência, que não é tratado aqui nesse material, embora alguns conceitos possam ser aproveitados, e outro é a questão mesmo da capacidade, né? Em situações normais, qual que é o design que você precisa adotar em termos de sistemas de circulação de pedestres. O problema da evacuação de emergência tem algumas normas, tem softwares específicos que mexem com isso, mas a gente se concentra então aqui mais com a questão da capacidade, da avaliação do nível de serviço. Bom, então a natureza do deslocamento de pedestres é bastante interessante, né? A gente vê nessa cena aí o que parece ser talvez uma estação de transporte. A gente tem um conjunto de usuários, eles estão fazendo atividades diversas. A gente tem que lembrar que transporte, não existe demanda por transporte, né? Existe demanda por atividades. Existe demanda por bens, por serviços. Transporte é uma demanda derivada. Então, se a gente não entende o que as pessoas estão tentando fazer, a gente não vai entender como que o sistema de transporte vai ser carregado. Então, essa é uma questão um pouco teórica, assim, mas ela ajuda a gente a pensar um pouco na questão dos pedestres. Então, a gente vê nessa imagem, tem duas mulheres ali que estão conversando, né? E tem outras pessoas que estão se deslocando. Então, isso traz para a gente uma ideia de propósito. Eu preciso entender, entre aqueles meus usuários, se estar parado ou estar caminhando vai ser modelado como uma variabilidade ali, ou se eu preciso separar. Eu preciso criar uma modelagem para quem está esperando, para quem está parado, e uma modelagem para quem está se deslocando. E uma das formas para a gente resolver isso, mesmo no caso de terminais, se a gente pega um aeroporto, é você até colocar demarcações. Então você vai lá e demarca, olha, essa é a área de caminhar, de circular, essa área não pode ser utilizada para quem está só parado, conversando, esperando. Então imagina lá a sala de embarque. Se quem está esperando para embarcar o voo ficar no corredor, quem precisa chegar não chega. Então, embora não exista uma polícia para controlar isso, espera-se um certo nível de organização. Aí você faz modelos diferentes. Você faz um modelo de filas, de repente, para aquele que está parado, pessoas em espera ficam aqui nessa área de espera, e aquelas que estão se deslocando, então eu trato com modelos diferentes. Então, esse é um pensamento importante quando a gente tenta modelar os sistemas, e vai ajudar a gente então a poder fazer o dimensionamento, a poder transformar o problema em um problema um pouco menos complexo. Aqui a gente tem uma imagem do aeroporto de Porto Alegre. Existe uma empresa lá, né, o Transurb, que passa ali próximo ao aeroporto e liga a região metropolitana. Então é um serviço de metrô, é um misto. Se a gente pensa no sistema de São Paulo, né, entre o metrô e a CPTM, porque o tempo de passagem ali entre os trens não é tão baixo, às vezes demora, sei lá, 5, 10 minutos, alguma coisa desse tipo, mas de qualquer forma é um serviço, por exemplo, que serve para você sair do aeroporto e ir até a rodoviária, ou até outras cidades próximas ali da região metropolitana. Então, aquelas obras ali da Copa, das Olimpíadas, acabaram trazendo um APM, né, que é esse veículozinho aí, que é um veículo autônomo. Ele tem capacidade para poucos passageiros e tem uma frequência bastante alta. Então ele sai ali próximo do terminal, o usuário pega esse veículo e com o mesmo bilhete que ele vai pagar lá no trem, ele consegue se deslocar. Então, essa solução ela foi adotada para fazer a ligação entre esses dois sistemas e ela traz um custo zero, né, para quem vai utilizar o metrô, uma frequência relativamente alta, segurança.
Então resolve bem o problema ali. Claro que isso exigiu aí um certo investimento. Esse tipo de sistema ele é utilizado também internamente em alguns aeroportos estrangeiros. Aqui no Brasil a gente ainda não tem esse sistema, né? Os nossos aeroportos não são tão grandes a ponto de exigir isso, mas é bastante interessante quando você tem terminais separados. Então, quando a gente pega, por exemplo, o aeroporto de Guarulhos, com seus. São três terminais, né? Mas são basicamente dois que estão a uma distância maior, dois núcleos ali. É bem interessante esse tipo de alternativa. Então, ela resolve no sentido de conseguir dar uma baixa média capacidade e uma alta conveniência. É um tipo de circulação, isso é visto, né, como circulação de pedestres, que muitas vezes está competindo com esteiras rolantes, com a própria caminhada dos usuários. Né, que se a gente pega esse mesmo caso aí de Porto Alegre, dá para ver na imagem aí um outro terminal um pouco mais à esquerda, que até recentemente era utilizado pela Azul, agora acredito que ele está em desuso, mas quem estava nesse terminal aí mais próximo ao trem usava uma passarela para acessar o trem, então você precisava fazer uma caminhada razoável ali. Então seria um caso em que você tem uma certa até competição entre esses dois modais. Então essa área de circulação de pedestres ela é bastante estudada para quem faz o planejamento da parte rodoviária, né? A gente tem muitos estudos sobre, por exemplo, tempos de passarelas, calçadas, quando você coloca um controle semafórico, por exemplo, e você impõe tempos de espera muito longos, você verifica que as pessoas começam ali a forçar a barra, tentar atravessar. Se você coloca tempos de espera muito curtos para o pedestre, você acaba reduzindo ali a capacidade dos veículos que estão passando. Então tem muita coisa interessante para ser vista nesse sentido. Geralmente você recorre aí a modelos de filas, modelos de simulação e coisas do tipo, mas tem também muitas coisas de comportamento. Né? Então aquilo que foi visto no encontro anterior sobre escolha modal está muito presente aqui nessa realidade. E aqui a gente tem um ambiente outdoor, né? Quando você pega a literatura, muitos estudos são separados em ambientes internos e ambientes externos, pensando assim em termos de velocidade de caminhada, a gente não espera algo muito diferente se as condições das calçadas forem parecidas. Então, quando a gente pega lá o corredor dentro de um terminal aeroportuário, pega essa calçada aí, a gente espera que os números não sejam tão diferentes. Agora, se você tem problemas no piso, mudanças de degraus aí você começa a precisar de um modelo próprio. Então, essa literatura, ela de capacidade, nível de serviço de pedestres, ela não é muito resolutiva, vamos dizer assim. Você não consegue pegar uma equação que você vai conseguir resolver todos os problemas de uma forma muito simples. Então, depende muito do ambiente e geralmente os estudos que a gente vê são de amostras pequenas e são um pouco dependentes também de características culturais. Então, por exemplo, se você tivesse aí uma inclinação de 10 graus nessa calçada aí, a gente já começa a faltar, né, em termos de modelos. Se você começa a perguntar muito, tá, e qual que é a influência de eu ter 5% de cadeirantes aí nessa população? É difícil a gente ter respostas prontas, sistematizadas na literatura para resolver esse problema. Tá? Então eu gosto de falar também dessa parte aí dessa complexidade para ser resolvida. Por isso que em termos de projetos, muitas vezes a gente precisa recorrer a uma série de simplificações para conseguir tratar o problema. Aqui um elemento importante nos terminais de transporte, que são as escadas rolantes. Isso aqui é de um sistema de metrô, especificamente. Então, o que a gente tem aqui é um grupo, né, de escadas que elas podem ser revertidas. Quando você tem apenas duas, dependendo muito do fluxo, né, que tem no prédio, mas eventualmente você pode ligar as duas no mesmo sentido. Como são só duas opções, se tiver qualquer fluxo previsto no sentido contrário, já não há o que fazer. Você precisa deixar cada uma num sentido. Então isso tem um impacto importante sobre a capacidade. Segundo caso aqui, a gente tem uma escada fixa. Então isso já tem uma vantagem
de que você pode deixar de repente as duas que estão subindo ali no período mais demandante do dia, depois você inverte, então tem essa possibilidade. Outra coisa interessante das escadas rolantes, e tem muitos estudos sobre isso, é sobre a economia de energia que é possível obter usando programações especiais, né, que levam em conta o volume de pessoas que estão passando por ali, e até sistemas automáticos mesmo, né, que muitas já funcionam dessa forma. Quer dizer, quando tem alguém que tenta passar, ela liga e se tiver um volume, se tiver 100 usuários, ela fica desligada. Então isso acaba gerando alguns benefícios. Do ponto de vista da modelagem, no entanto, olha o problema. Quando você vê um sisteminha desse tipo aqui, você precisa saber, você precisa supor quantos por cento dos usuários vão escolher a escada fixa e quantos por cento vão escolher a escada rolante. Então, por isso que é bom a gente ter aqueles estudos baseados no Logit, por exemplo, que vão dizer qual que é essa proporção, para a gente poder assumir alguma coisa. Só que tem que cuidar que os percentuais eles são muito sensíveis por exemplo, a carga do sistema. Então, se você tiver esse sistema aí praticamente vazio com as escadas rolantes operando, maior parte dos usuários tende a pegar a escada rolante mesmo. Quando a escada rolante começa a ficar mais cheia, então as pessoas começam a optar mais pela escada fixa. Então existe uma relação aí de que quanto mais carregado está o sistema, as proporções de carregamento em cada uma dessas opções aí de trocar de nível, né, escada fixa ou escada rolante, elas vão também se alterando. Então isso traz aí uma certa complexidade ao problema. Aqui o elevador, o elevador ele tem uma característica assim de ter uma operação intermitente, né? Então, diferente da escada, do corredor, que a qualquer segundo que o usuário chega ele já consegue embarcar naquele sistema, no elevador ele precisa esperar um tempo de ciclo. Então, no Brasil, a gente tem uma NBR que trata esse problema e, basicamente, ela vai modelar a capacidade em função do número de pavimentos e de um número de paradas previstas. Então, por exemplo, se você tem apenas 2 pavimentos ou se você tem 20 pavimentos, estatisticamente a chance de você parar mais no que tem 20 é maior. Então ela faz toda uma modelagem em cima do número previsto de paradas. E aí você tem, por exemplo, questões também relacionadas à aceleração. Então, se eu tenho apenas um pavimento ali, com pé direito de uns 3 metros, o elevador não consegue passar muito de mais ou menos 1 metro por segundo. Né? Mas se você tivesse, por exemplo, um prédio com pé direito muito grande, mesmo que poucos pavimentos, você consegue acelerar mais. Então, a própria norma considera isso, mas é uma abordagem assim bastante simplificada, né? Uma abordagem analítica e tem muitos desafios aí também em acertar, né? Qual que vai ser o nível de serviço percebido pelo usuário no final das contas, porque a gente sabe que modelos analíticos exigem, né, muitas premissas aí para a gente modelar. Tem outra questão que é importante comentar, é que a norma explicitamente se refere a 5 minutos. Então você não olha a média de passageiros por hora que vão precisar entrar nesse sistema, você olha qual que é o volume esperado em 5 minutos. Isso faz com que, naturalmente, esse tipo de sistema seja muito ocioso. Né? Dependendo do caso aí, se você tem uma baixa movimentação, mesmo a movimentação no prédio, no sistema sendo baixa, quando você olhar os 5 minutos mais carregados, ela está concentrada ali naqueles 5 minutos. Então, isso é comum nesse tipo de sistema. Aqui, o aeroporto de Munique, a gente vê aí a escada rolante, a esteira rolante, né, para deslocamento dos passageiros no nível horizontal, ou até trocando um pouquinho de nível, né, você consegue colocar uma certa inclinação nela. E aí existem algumas questões interessantes. Tem um artigo da década de 90 do Young, que ele estudou em aeroportos americanos qual que era a taxa de pessoas que paravam na esteira, por exemplo, ou qual que é a taxa de pessoas que optam por caminhar no corredor
ao invés de caminhar na esteira? Ou ainda, qual que é o ganho de velocidade em você colocar uma esteira rolante no terminal? Tem uma conclusão interessante do estudo dele de que quando você coloca uma esteira rolante, não existe um ganho significativo de velocidade no deslocamento das pessoas. Porque as pessoas, basicamente, elas chegam ali na esteira e elas descansam, elas param, poucas vão caminhar na esteira. Então isso faz com que o ganho de velocidade, o ganho de capacidade seja muito questionável. Então, em esteiras convencionais, você não consegue aumentar muito a capacidade, mas você aumenta a conveniência. Então a gente tem que lembrar das recomendações da IATA, que dizem que você precisa oferecer meios alternativos e auxiliares para o deslocamento dos passageiros quando as distâncias de caminhada superam 300 metros. Isso é muito fácil num aeroporto hub, quando você tem mais de um terminal, por exemplo, ou mesmo um pier de dimensões razoáveis, né? Às vezes você tem 2 piers, se a gente pegar ali o Terminal 2 de Guarulhos, o aeroporto de Brasília, por exemplo, já fica uma distância razoável. Então é nesse tipo de caso que é recomendado um sistema como uma esteira rolante. Esse caso aqui é meio futurista, já está disponível, alguns aeroportos no Canadá já possuem, de outros eu não tenho conhecimento, mas existem também uns artigos bem interessantes falando sobre a instalação desse tipo de sistema aí, que é uma escada rolante, uma esteira rolante acelerada para tráfego urbano mesmo, para o centro das cidades. Né? Então você consegue ali ganhar tempo, diminuir congestionamento, oferecendo esteiras ao invés de colocar ônibus, bondinho. Quer dizer, ela consegue melhorar a frequência, né, porque é um sistema contínuo, diferente de um ônibus, que seria um sistema intermitente, e você não tem o veículo, né, então tem questões de segurança interessantes para serem pensadas e de capacidade, porque se argumenta que você consegue chegar próximo ao que seria um sistema de bonde, né, um sistema de média capacidade. Então, qual que é a ideia? É que o passageiro começa numa velocidade baixa, aí 0,65 metros por segundo. De forma geral, a velocidade de uma escada rolante, de uma esteira rolante, é de alguma coisa como meio metro por segundo, né, no caso da escada rolante. Aí ela começa já em 0,65 e depois ela acelera. Então entra numa velocidade de cruzeiro de 2 metros por segundo, isso aí vai dar uns 7 km por hora, mais ou menos, tem até esteiras mais rápidas, e depois ela desacelera novamente. Então, quando se fala em pedestres, é preciso pensar em propósito. Né? Então, esse grupo aí, que está com câmeras, por exemplo, se alguém observasse esse grupo, tiraria conclusões muito ruins sobre como que é a dinâmica de pedestres. Né? Já aqui a gente tem uma estação de trem, né? Na literatura aí, isso vai aparecer como descrito como aquele usuário de trabalho, né? E esse tipo de usuário, ele vai lá e tem um propósito bem específico, que é de pegar o trem, descer, deixar a estação. Então, nesse caso aí, a gente tem um grupo que está parado, que é aqueles que estão esperando o próximo trem, ou, enfim, cumprindo ali a atividade dele, vai esperar alguns minutos. E a gente tem também aquele grupo que está circulando. Então tem uma parte, né, uma porção desse corredor aí que está sendo usado para espera e tem outra porção que está sendo usada para deslocamento. Então o dimensionamento disso aí vai precisar levar em consideração esse mix de quantos por cento da área é de circulação, quantos por cento da área é de espera. E qual que é a velocidade que os passageiros se deslocam em condições normais, quando eles têm propósito, né, eles não estão correndo do incêndio, não é uma evacuação de emergência, mas eles estão cumprindo uma atividade normal. E aí a gente precisa imaginar qual que é a velocidade média aí que eles se deslocam. Então tem esse estudo que mostra para a gente, um estudo do Fruin, né, que mostra para a gente essa curva de formato aí aproximadamente normal, com uma média e um desvio padrão até controlado, né? Então, claro que essa variabilidade aí vai controlar
perfis diferentes, vestimenta, a gente sabe que influencia a velocidade, distração. Então, está tudo aí. Com isso, eu consigo então ter uma ideia sobre a velocidade de fluxo livre. Tá? Então, é um número mais ou menos conhecido e ele se repete em vários estudos, em condições diferentes, né, em vários locais do mundo. Esses números aí eles são bastante consistentes. Então, para isso, a gente precisa definir essa questão da velocidade de fluxo livre, que vem desse artigo que acabou de aparecer na tela, onde a velocidade de fluxo livre para caminhada, isso aí também é a mesma coisa no caso de veículos, por exemplo, você também tem uma velocidade de fluxo livre na via, aí a gente está falando de pedestres, então a gente está falando de uma velocidade que é livremente escolhida pelo usuário, sem nenhum tipo de impedimento. Então, quando a gente tem densidades muito baixas, né, a pessoa está lá sozinha, com um grupo pequeno, essa velocidade de fluxo livre, então, ela vai se manifestar. Então, tem outras condições aí que a gente precisa observar, né, que, por exemplo, quando você começa a aumentar a densidade, a velocidade começa a cair, não só conforme aumenta a velocidade, mas conforme aumentam também as distrações, conforme aumentam os fluxos cruzados, você vai tendo uma perda. Bom, é importante falar sobre essas equações aí que vão relacionar o fluxo com a velocidade e a densidade. Então, a primeira equação é simplesmente uma representação que a gente já conhece aí, né, do mundo mais da mecânica. Fazendo-se uma adaptação desse conceito, a gente chega na equação de baixo, onde a gente tem o fluxo médio de pedestres por uma certa largura e por minuto. Tá? Então, isso é como se fosse um fluxo específico, porque a gente está olhando uma largura específica. Então, traduzindo isso para as nossas unidades, né, a gente vai chamar de P, que é pessoas, M de por metro e outro M de minuto. Então, é uma unidade bastante utilizada, que é o número de pessoas por metro por minuto que estão passando por aquela seção. O S aqui vai representar, então, a velocidade média. Aí, claro, depende da unidade. Geralmente a gente trabalha com metro por segundo. E a gente tem também esse M aqui, que vai representar, é como se fosse o inverso da densidade, né? Então, se a gente chamasse a densidade de ρ, seria isso aqui, né? Isso. Então, essa é a ideia. Se eu tenho, então, uma determinada densidade, isso vai ter consequências aí sobre a velocidade e sobre o fluxo unitário. Então, isso aqui é bastante utilizado, né, não só para corredores, enfim, para escadas, para todos os elementos de circulação, isso aqui é bastante útil, com exceção de elevadores. Aí a gente tem uma situação como essa, que chega próximo, né, já a uma situação de saturação. Então a saturação ocorre quando o sistema chega no limite de capacidade ou já saiu desse limite, né? Então se diz que é um sistema saturado. Existe uma densidade de saturação, que é aquela a partir do qual o sistema deixa de funcionar. Claro que isso depende um pouco do sistema, né? Se a gente tem, por exemplo, um corredor unidirecional, essa densidade crítica é uma. Se a gente tem um corredor onde a gente tem aí fluxos cruzados, né, essa densidade já vai mudar. Se você altera também o tipo de usuário, por exemplo, passageiro com muita bagagem, passageiro com menos bagagem, esse número cai. Mas ele é um número característico do fluxo de pedestres. E do fluxo de veículos também, então é um conceito bastante parecido. Aqui a gente tem essa relação, isso saiu do material do próprio Fruin, esse artigo que foi enviado, e aí a gente tem essa equação, onde o fluxo unitário vai depender dessa relação aqui, dessa variável módulo, né, que a gente já viu que é o inverso da densidade. Então aqui nesse gráfico a gente está vendo que conforme eu tenho mais espaço, eu tenho, né, à direita da curva aqui,
acontece que a minha capacidade ela vai caindo. Tá? Então, se eu começo a dar muito espaço, a capacidade vai caindo e a velocidade vai aumentando. Né? Então, aqui a gente não está vendo a velocidade, mas é isso que acontece. E no sentido contrário, conforme você vai aumentando a densidade ou diminuindo o módulo, vai acontecendo que você vai fazendo com que a capacidade do sistema aumente até ela chegar num pico. Então, chegando nesse pico, que é o ponto de saturação, ela vai cair muito ligeiramente. Por isso que, do ponto de vista de projeto, não faz sentido a gente usar essa região aqui à esquerda desse pico, é uma região que não nos interessa. E aí existe um outro problema, que é o risco de você cair nessa situação. Então, seja por um problema teórico, de a curva não está tão bem ajustada, seja de um problema mesmo de variação ali instantânea do fluxo, né? Você tem uma certa imprecisão muitas vezes nos seus dados, então existe uma faixa aqui que a gente não trabalha e tudo que está à direita, ficando bastante rabiscado, mas a gente consegue entender melhor. Tudo que está à direita, então, pode ser utilizado. Esse ponto de corte tem a ver com o nível de serviço. Então, se eu quero oferecer um serviço melhor, eu vou trazendo essa curva mais para a direita. Aqui a gente tem uma representação em corredores para fluxo unidirecional, bidirecional. A gente tem aí um corredor, por exemplo, que a gente tem atividades comerciais e basicamente uma classificação aqui de níveis de serviço que vão de A até F. Então F representa aquele pico, né, onde você atingiu a saturação. Aí tem o E, onde vai ser um nível de serviço aí que nunca é utilizado assim para terminais de transporte, a não ser para estações de trem, né, que você tem picos muito severos. Então, se você quiser dimensionar esse tipo de estação para um nível de serviço muito alto, fica muito pouco econômico. Então, escolher o nível de serviço tem a ver não só com a qualidade, né, que você quer oferecer, mas precisa analisar também se é possível atingir aquele nível de serviço naquele tipo de operação. Normalmente a gente fica alguma coisa aqui como o D ou o C. O Fruin é um trabalho fez um trabalho bastante original e observando, né, em estações de transporte aí, ele mostra como que são esses 6 níveis de serviço. Então a gente tem aqui desde o A até o F, que é aquele que a gente tem uma saturação completa. E aí ele faz o seguinte, ele descreve como que seria então esse nível de serviço A. E aí a gente tem aqui uma certa ocupação, né, dos pedestres. Então, se eu tenho 35 pés quadrados ou mais, eu tenho nível de serviço A. Então, ele está se referindo aqui ao módulo ou ao inverso da densidade, né, que tem a ver então com ter mais espaço. Quando eu tenho 35 pés quadrados ou mais, eu estou no nível A. Nessa situação, então, aí ele descreve como é que funciona esse nível de serviço, que os pedestres eles podem selecionar livremente a sua velocidade de caminhada. Então a gente falou naquela velocidade de fluxo livre, ela tem uma média, tem um desvio padrão, então depende do usuário, ele quer andar um pouco mais rápido, um pouco mais devagar. No nível de serviço alto ele pode escolher, ele pode ultrapassar, e essa aqui é uma das razões para você ter redução da velocidade conforme a densidade aumenta. Se existe uma pessoa mais lenta, nas rodovias é a mesma coisa, né? Você quer ultrapassar, se a densidade é muito alta você não consegue, e aí você acaba reduzindo sua velocidade. O pedestre é a mesma coisa. Tem alguém ali que está à frente dele andando muito devagar, se ele não consegue ultrapassar, então ele se ajusta àquela velocidade e quem está atrás dele se ajusta e todo mundo reduz sua velocidade. Aí a gente tem, além da densidade, a gente tem uma associação também de capacidade. Né? Então, se eu tenho 7 pedestres por minuto por pé de largura desse corredor, eu vou ter nível A.
Então eu posso encarar de duas formas. Eu olho pelo lado da densidade ou olho pelo lado do fluxo. E que tipo de instalação então pode contar ou pode assumir esse nível de serviço? Aí ele vai falar que são prédios públicos ou praças sem picos severos e que não tem restrições de espaço. Quer dizer, você não vai especificar um nível de serviço A porque isso vai ser pouco econômico. Então, o único lugar que faz sentido isso é onde você tem muito espaço, tem poucos picos, aí isso pode ser especificado. Então, percebam que não é uma situação econômica interessante. Por isso que a gente vai apertar um pouquinho mais, vai ali para o B, para o C, às vezes para o D, para buscar essa economia. Aqui ele faz a mesma coisa para escadas, e aí ele diferencia quem está subindo e quem está descendo. A gente tem, então, o fluxo e a velocidade, dependendo do módulo. Eu consigo relacionar, né, todas essas três variáveis aí com as equações. Aí a mesma representação do nível de serviço. Então, conforme eu vou piorando esse nível de serviço, a densidade vai aumentando. Uma das conclusões interessantes do estudo dele é que, claro que em escadas você tem velocidades menores, né, tanto para descida quanto para subida, embora para descida a velocidade seja ligeiramente maior, mas uma conclusão interessante também é sobre a densidade, porque os passageiros, eles toleram, os pedestres, eles toleram densidades maiores quando eles estão em escadas. Uma das razões para a gente tentar entender isso é a diferença de nível, né, porque você está próximo da outra pessoa, mas você está com um degrau ou dois de diferença, então isso gera uma diferença vertical também. Então essa é uma das formas da gente tentar entender por que o passageiro tolera uma densidade maior quando ele está na escada. Falando então de corredor, né, aqui eu posso aplicar diretamente essas equações ali para corredores que a gente acabou de ver. Um dos problemas que a gente vai ver é encontrar a chamada largura efetiva. Por quê? Porque a borda do corredor ela não serve para o fluxo de pedestres. Então, quando você pega os manuais, né, geralmente os manuais técnicos eles têm alguma recomendação sobre isso. 0,5 metro é um número recorrente, é como se fosse uma camada limite, né, ali da borda do corredor. Então, nesse aqui você descontaria meio metro de cada lado. Então, a largura efetiva do corredor seria a largura geométrica menos 1 metro. E aí eu posso então aplicar aquelas equações que eu vi antes. Eu poderia pegar, por exemplo, o nível de serviço C, aí eu tenho a largura, tenho tantos pedestres por metro por minuto, eu consigo determinar então essa capacidade. Outra situação que eu tenho é o fluxo bidirecional, que é tratado lá no artigo do Fruin. E tem uma outra questão que surge, por exemplo, nos manuais da IATA, que quando você tem fluxo direcional, você deve descontar mais meio metro entre esses dois fluxos. Então, é como se você imaginasse que o deslocamento para um sentido e para o outro, eles vão estar separados em faixa. Mesmo que não exista uma barreira, é como se fosse uma situação de menor fricção, menor gasto energético. Então, isso aí também se observa, né, em dados experimentais, assim, que os passageiros eles formam faixas, só que a formação de faixas ela tem algumas peculiaridades. Nesse caso desse corredor aqui, é muito possível mesmo que se forme faixas, porque as pessoas elas não têm necessidade de fazer atividades à direita ou à esquerda nesse corredor. Se você tivesse lojas, por exemplo, aí às margens, né, desse corredor, a situação fica completamente diferente, porque aí o passageiro ele tem um interesse em visualizar, em comprar alguma coisa, fica muito mais difícil de formar faixas. E aí essa metodologia simplesinha de você simplesmente tirar metade, tirar meio metro e considerar dois corredores separados, né, para fazer as contas, ela fica muito mais viável. Então a gente sempre tenta usar o método mais simples,
mas não é toda a situação que vai permitir. Só fazer mais um comentário. Essa foto aqui mostra alguns tipos de telões, né, de propaganda. Isso aqui é um elemento que é um fator que acaba reduzindo a capacidade. Então, se a gente imagina isso aqui, com muitas pessoas passando, a dificuldade de visualizar tanto a sinalização quanto esse tipo de aviso diminui, e se a pessoa começa a prestar atenção nisso, ela pode reduzir a velocidade. Então, do ponto de vista operacional, não é muito bom ter isso aqui, só que não é também tão fácil de modelar, né? Então, existe geralmente uma briga em aeroportos entre a parte comercial e a parte operacional, porque sempre que você adiciona esses elementos comerciais, sejam as lojas, sejam os avisos, aí, as propagandas, você acaba então tendo algum efeito negativo sobre a capacidade. Aqui a gente tem um caso típico com atividades comerciais. Então existe esse corredor aí e a gente vê que ele está bastante comprimido ali entre essas atividades. Esse caso vai ser muito difícil a gente aplicar o modelo do Fruin, esperar que ele funcione, porque mesmo que a gente pegue essa largura e calcule a largura efetiva, não vai sobrar largura efetiva aí, né? Eu preciso descontar meio metro de cada lado, eu não consigo fazer isso. E tem uma outra questão. Quando você tem atividades comerciais laterais, descontar o meio metro não vai ser suficiente, porque a forma do passageiro se comportar muda. Então, esse é um caso bastante particular que os modelos tendem a falhar, né? A menos que o modelo tenha se baseado em observação numa condição muito parecida com essa aí. Então, é um pouco até difícil do ponto de vista teórico de determinar essa capacidade. Por isso que muitas vezes se faz segregação. Então, se tem um volume muito grande de pessoas que precisa passar, você segrega o fluxo, né? Constrói uma muretinha, deixa as atividades comerciais ali separadas e aquele volume operacional que precisa passar por ali, ele fica segregado. Esse é um modelo interessante, um pouco mais sofisticado que o modelo do Fruin, que ele considera duas variáveis conjuntamente, aí, que é a razão de fluxo no corredor, que é esse R, onde o R vai ser uma razão de fluxo, né? Então, por exemplo, se o R vale 1, quer dizer que o fluxo é unidirecional. Se o R vale 0,5, quer dizer que o fluxo está balanceado nos dois sentidos. Se o R vale, por exemplo, 0,1, quer dizer que tem um percentual pequeno de pessoas num sentido, um percentual de 90% no sentido contrário. O que acontece com esses 10% que estão indo num sentido? Eles encontram muita gente no sentido contrário, a vontade deles, como é que eu vou dizer assim, vai ser superada pela vontade dos outros. Então existe aí uma redução de velocidade, uma redução de capacidade. É isso que essa curva mostra. Quando eu tenho um R pequeno, eu tenho uma redução da capacidade ali efetiva do corredor. E aí eu não estou olhando a capacidade do corredor bidirecional, eu estou olhando a capacidade da faixa, né? Então, por exemplo, se eu estou analisando no sentido de A para B, e esse A para B corresponde a 10%, 1 metro de quem está indo de A para B vale menos do que 1 metro de quem está indo de B para A. Tá? Então, é um artigo assim, um pouco denso, né, em termos de modelagem, mas ele é bastante interessante. E são duas curvas, porque a gente tem uma com atividades comerciais na lateral do corredor e outra sem atividades comerciais. Aqui um ponto interessante, né? Essa figura é mais ilustrativa, mas a gente tem aí duas faixas de pedestres se cruzando. Quando a gente tem volumes baixos, nesse caso aí, uma pessoa passando, a gente olharia aquela velocidade de fluxo livre e obteria, né, qual que é o tempo que a pessoa vai demorar mais ou menos para passar essa região aí. Quando a gente começa a aumentar a densidade, e aí a gente pode imaginar dessas duas faixas, vamos chamar de faixa A e faixa B, que todo o volume está se concentrando na faixa A, em um sentido só ainda, aí a gente tem aquele modelo do Fruin funcionando.
Agora vamos imaginar que essas faixas que se cruzam, A e B, agora elas tenham fluxos elevados e equilibrados. Imagina agora que elas tenham fluxo nos dois sentidos. Você vai ter uma área ali onde esse pedestre está posicionado de muitos choques, vamos dizer assim. Isso vai reduzir violentamente a capacidade. Então, é até um pouco difícil prever, né, do ponto de vista teórico, assim, qual que vai ser a redução. Em geral, se usa algum tipo de modelo de simulação, alguma observação aí, mas a gente não tem, pelo menos eu não conheço, modelos consolidados assim que permitam fazer uma avaliação tão direta disso. Mas de antemão você já espera uma grande redução. Outra questão fundamental na avaliação do fluxo de pedestres é considerar as características de pico desse fluxo. Então, se você pega, por exemplo, um terminal e se diz que aquele terminal movimenta 2.000 passageiros na hora pico, você não pode assumir que, por exemplo, o corredor ou os elementos de circulação que dão acesso ou que servem de saída desse terminal vão movimentar esse fluxo aí de 2.000 passageiros por hora. Isso porque esses passageiros vão se concentrar e algumas vezes eles se concentram em intervalos muito curtos. Então, embora não exista um padrão geral, é comum utilizar um período de 5 minutos para avaliar o fluxo. Então, a gente até tem nesse gráfico aí uma simulação de um modelo de filas. Nesse modelo, só para explicar um pouco como que ele foi construído, ele usa uma biblioteca em Python chamada de CIW, que é uma biblioteca gratuita que permite a simulação de sistemas de filas. Então, a gente tem um nó de entrada nesse sistema, onde chegam as aeronaves, existe uma distribuição estatística para a chegada dessas aeronaves, aí o passageiro desce, vai para um sistema, para um processamento de imigração, a gente está falando aqui de desembarque internacional. Aí ele vai para a restituição de bagagens, aí ele vai para a saída. Então a gente tem aqui 1, 2, nossa, letra horrível, mas dá para entender. 3, 4 nós. É um quadro isso aqui. Pronto, eu tenho 4 nós. E alguns podem passar diretamente aqui. Então o que a gente está vendo nesse gráfico são justamente os picos. Aqui a gente começa, o primeiro processo de chegadas que a gente vê, chega a dar um fluxo aqui de quase 3.000 por hora. Foi só uma aeronave que chegou, mas gerou um fluxo de 3.000 passageiros por hora. Por que isso? Porque os passageiros eles descem muito rapidamente. Então, se eu olhar um intervalo de 5 minutos, eu vou ver um fluxo muito grande. Então, se eu estou falando ali da área de desembarque, eu preciso projetá-la não para um fluxo de 100 por hora ou 150, que é a aeronave, mas para um fluxo aí de 3.000, ou algo próximo disso. Então, a gente vê que toda vez que chega uma aeronave, mais ou menos esse padrão se repete. Inclusive, vai chegar um momento aqui que a gente tem várias aeronaves coincidindo ali, e aí vai acontecer que eu tenho um valor discrepante nesse fluxo de 5 minutos. Aí vem questões econômicas, Eu não posso projetar esse sistema para mais de 5.000 passageiros por hora, porque isso aconteceu uma vez aqui no meu gráfico. Então o que eu vou fazer é repetir esse procedimento aqui, essa conta aí com um intervalo de 15 horas, eu vou repetir isso aí muitas vezes, vou avaliar estatisticamente e nesse estudo específico aí o que foi feito foi um corte nos 95%. Então eu pego esses 5% mais altos, eu corto eles e olho os valores mais baixos. Também é preciso comentar que eu não posso pegar todos os valores que eu tenho na minha base, porque eu tenho muito zero. Então, primeiro eu preciso cortar todos os zeros, porque zero não é operação, então jamais eu poderia fazer média com esses períodos que não está operando, que não tem ninguém. Eu preciso ver realmente qual que é o fluxo induzido quando eu tenho processamento de passageiros, quando aquele sistema vai ser utilizado e notado pelo usuário. Quando não tem ninguém, o sistema não está sendo notado. Se ele tem ou não tem nível de serviço não faz diferença, não tem passageiro. Então eu vou olhar no momento que ele está processando passageiros. Feito esse corte,
eu consigo então estimar os componentes. Aqui, pensando na minha rede, né? Esse primeiro arco que está mostrado aqui na rede, então, é um arco que vai estar submetido a um volume de passageiros muito alto. Aí eu tenho outros arcos, né? A gente tem esse zoom aqui, que vai mostrar, por exemplo, a figurinha em laranjinha aqui. Eu tenho essa curva de chegada de passageiros, que já sumiu aqui, né? Que foi nesse primeiro instante. Depois eu tenho em preto, por exemplo, a saída do nó 2, que é quem está saindo da imigração. Então eu tenho esse valor subindo, depois ele se mantém estável aqui, enquanto as pessoas vão sendo processadas e deixam o sistema. E aí eu consigo olhar cada um desses links que eu tenho na rede para conseguir então determinar qual que é o volume de passageiros. Então é bem importante fazer essa análise. Em alguns manuais a gente acha coeficientes de pico, né? Então, olha, pegue o número de passageiros processados por hora, multiplique por tanto, dependendo do tamanho do terminal, se é doméstico ou internacional, aí a gente consegue estimar, mas em geral a maneira indicada de fazer isso é usar algum tipo de simulação. Aí a gente usa um modelo como o do Fruin para fazer o dimensionamento e um modelo de simulação para conseguir quantificar qual que é o volume que vai carregar esse sistema. Aqui, para falar do desembarque, né, que foi mostrado no slide anterior, eu tenho uma aeronave de 293 passageiros, isso aqui vem do APM, e olha só, eu tenho uma taxa de desembarque de 25 passageiros por minuto. Então, fazendo uma conta bem rapidinha, 25 passageiros por minuto, 60 minutos, eu tenho uma aeronave só com capacidade, então, de fazer 1.500, de fazer com que cheguem, né, 1.500 passageiros aí em um intervalo de 1 hora. Bom, aquela horinha então de acordar, botar o cérebro para funcionar, tem alguns exercícios aí na sequência. Você pode parar o exercício, tentar resolver, depois continua o vídeo, essa é a forma indicada. Bom, então aqui a gente tem um enunciado do problema, onde eu tenho um corredor com 3 metros de largura, livre de obstáculos. Tá? Isso aqui não é largura efetiva diretamente, mas quer dizer que eu já descontei aquelas áreas de mesas, enfim, qualquer obstáculo, né, que possa estar posicionado ali no corredor. Pede para a gente aplicar a metodologia do Fruin e determinar a capacidade máxima do corredor. Os descontos a serem aplicados são de meio metro em cada lateral para fins da largura efetiva. Pronto, então a largura efetiva vai ser de 2 metros, isso já sai diretamente. Outra questão que a gente precisa pensar é sobre o que é capacidade máxima, né? Então, é preciso pensar naqueles conceitos de capacidade teórica, capacidade prática. Né? A capacidade teórica é definida como o máximo que você consegue tirar do sistema por um período sustentado de tempo. Essa definição não tem nenhuma preocupação com o nível de serviço. Quando a gente quer incluir nível de serviço, então precisa diminuir essa capacidade teórica, essa capacidade máxima, e chegar na chamada capacidade prática. Aqui a gente quer a capacidade máxima e na abordagem aí do Fruin, né, isso significa levar o sistema até o nível de serviço E, que é aquele que diferencia o limite, né, ali do F, que é aquele pico que você começa a entrar na saturação. Então a solução começa por se definir isso, que eu estou adotando o nível de serviço E, isso saiu então da capacidade máxima. E aí eu preciso ver o que significa esse nível E. Né? O que mais vai importar para a gente é o limite. Eu consigo chegar até 25 pedestres por minuto por metro de largura efetiva do corredor. Então, fazendo as contas, 25 pedestres por minuto por pé são 82 PMM. Se eu tenho então 2 metros de largura efetiva, eu consigo transportar 164 passageiros por minuto ou 9.840 por hora. Essa é a capacidade do corredor. Aqui temos um segundo
Problema: é o mesmo corredor de 3 metros de largura, livre de obstáculos. Os estudos indicam que o fluxo previsto é de 2.000 pessoas por hora. Tá? Aqui a gente está assumindo que esse 2.000 por hora é representativa lá dos 5 minutos. Tá? A gente está imaginando um fluxo aí mais ou menos uniforme. Discutimos antes essa questão aí dos picos. E aí, olha só, existe já uma informação aqui de que nos picos o volume chega a 300 pessoas em 5 minutos. Tá? Essa informação então que a gente vai usar. Empregando-se a metodologia do Fruin, determine o nível de serviço esperado e adote descontos de meio metro em cada lateral. Então a gente vai começar estimando qual que é o carregamento do sistema. 300 pessoas em 5 minutos, são 60 pessoas por minuto. A largura efetiva então é de 2 metros, o fluxo específico é de 30 pmm, isso equivale a 9,144 pessoas por pé por minuto. Aí a gente vai lá na tabela do Fruin e a gente acha então o nível B. Então quer dizer que essa situação vai gerar um nível de serviço B. Então, como complemento desse estudo, é bem interessante ler esse artigo original. Ele ajuda muito a entender diversos outros artigos e materiais nessa área de dinâmica de pedestres.